Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um bate-papo das 6 à Quinta da Lei, aqui na TV Foz. Eu sou a Maria Tereza Margoto Marianelli e vou apresentar esse programa, recebendo hoje nada mais, nada menos que a vereadora Pamela Maia e a doutora Louise de Freitas, para a gente tratar de um tema de extrema relevância, que é a participação feminina na política. Qual que é a importância da mulher nesse cenário político que a gente vive hoje? Mas antes, a gente vai ver como está a nossa cidade maravilhosa e como está o trânsito aqui, né Pamela? Sim. Né, doutora Luísa? Sim, maravilhosa. Olha lá, Linda, que cidade assim? linda que a gente mora, trânsito ali tranquilo na chegada de Linhares, né? E, gente, ó, na tela tem o nosso WhatsApp, né? Nosso telefone, para quem quiser mandar perguntas para a vereadora Pamela Maia, para a doutora Louise. O telefone é 27 99808 3421. E a gente responde ao vivo aqui para vocês. Então é isso, gente. Linhares sempre maravilhosa. Sejam muito bem-vindas ao programa. É um prazer recebê-las aqui. Quero agradecer imensamente terem aceito o convite para estar aqui com a gente, para falar desse tema que é tão importante, né, Pamela? Sim. Então, gente, olha lá, voltou aqui, ó, o trânsito pra gente, agora na saída para o bairro São José. Ali, Pamela, já a essa hora o trânsito Tudo fica parado. Impossível. Mas nós estamos em Linhares, é só um momentinho para quem está indo ali para Jaguaré, para São Mateus. É esse horário de rush, mas continua sendo maravilhoso. Daqui a pouco vai espessando, vai ficando mais fácil e dá tudo certo, não é isso? Isso aí. Então, vamos lá. Pamela, fala um pouquinho sobre você para o nosso telespectador. Conta a sua história, que é maravilhosa, né? E se apresenta para a gente conhecer toda a sua trajetória. Boa noite a todos, boa noite Maria Tereza, Luíse, uma amiga. Boa noite quem está em casa também nos acompanhando, é um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Pamela Maia, sou vereadora do município de Linhares, sou procuradora da mulher na Câmara Municipal de Linhares. E um pouquinho da minha história, eu entrei na política, eu tinha 23 anos, primeira vez que eu fui vereadora eu tinha 23 anos. Foi um marco assim para mim, porque eu entrei muito nova na política. Eu me lembro. Não foi fácil, mas nós somos mulheres, nós somos guerreiras, nós conseguimos. Esse é o meu terceiro mandato, tive 2 mandatos como suplente. Esse fui eleita, graças a Deus, estou ali garantia de estar ali por 4 anos, representando a mulher linharense. E eu tenho certeza que eu vou em busca sempre de estar representando a mulher ali dentro, porque a gente precisa de mais mulheres na política, né? E a gente só vai conseguir colocar mais mulheres na política a gente representando essa classe bem. Porque quando a gente representa bem, a gente dá voz às mulheres e a gente incentiva outras mulheres a estarem ali. E é bem legal porque nessa campanha teve uma pessoa que falou bem assim, Maria Tereza, para mim: Pamela, você me incentivou, você é muito nova, você me incentivou a estar ali dentro. Você mostrou que eu sou jovem, é possível estar aí dentro. Uhum. Então, assim, coloquei meu nome à disposição num momento que eu via que eles tratavam a mulher como laranja, né? Uhum. Eu vou contar depois um pouquinho dessa história. Mas eu coloquei meu nome à disposição por questão do partido. Falei assim, a gente precisa de 30% de mulheres, que eles falam que as cotas são 30%, mas não é, pode ser também 30% de homens e 70% de mulheres, por que não? Uhum. Mas é isso aí, Maria Tereza, eu me coloquei à disposição. Igual eu falei, eu sou a mãe da Luísa, tenho 1 aninho, Luísa, e sou casada com Israel. E eu entrei na política reflexo do meu pai, né? Que meu pai gosta muito de política, nunca foi candidato, mas ele gosta de vivenciar aquele período da política, ele gosta de correr atrás, né, do voto. E eu sempre acompanhei ele desde nova e eu sempre tive gostinho de estar presente, de estar em palanque. Eu tenho foto na época teve um palanque na frente da minha casa, teve comício, e eu tava lá em cima, desde pequenininha, na época era Guerino, o candidato, eu estava assim na frente dele, assim, bem nova. Uhum. Então, assim, tá no sangue, eu sempre gostei. Igual eu comento também que desde nova na escola, a gente sempre tá ali
na frente querendo ser representante do Grêmio, estar na frente de ser líder do time. Então é exatamente isso. Tenho 5 irmãs, né? Eu fui criada num ambiente de mulheres e foi justamente isso que eu quis lutar pela bandeira da mulher, porque meu pai sempre falava o seguinte: vocês podem, vocês vão conseguir, né? Porque normalmente a mulher sempre tem que estar por trás do homem. Mas meu pai sempre ensinou isso ao contrário pra gente, que a gente sempre estaria em destaque. É isso aí. Como que é importante, né? Hoje em dia a gente vê que ainda precisamos. Hoje a gente vê que a gente ainda precisa lutar muito. Muito. Mas como que nós já somos vitoriosas? Porque esse caminho, né, essa caminhada, como que há muito pouco tempo atrás, a gente teve um programa há uns dias atrás aqui, que a gente estava falando disso, como que há muito pouco tempo atrás, até foi a gente estava falando sobre isso, como que nós já conquistamos mais direitos. Há muito pouco tempo atrás, para registrar um filho, você precisava do seu marido. Né? Então, assim, como que a gente está... eu falo que é lento, mas é esse protagonismo e essa garra que você tem que é importante para que a gente conquiste mais e mais direitos. Né? E falando em mais direitos, doutora Heloísa de Freitas, que é a nossa presidente, né, da Comissão da Mulher Advogada, conta um pouquinho para a gente, doutora Heloísa, sobre sua carreira, sua trajetória, todo o trabalho que você desenvolve, que também é muito significativo. Conta para a gente. Boa noite, eu sou a Heloísa, eu faço parte da Comissão da Mulher Advogada, sou a presidente, faço parte do CONDIM, que é a Comissão dos Direitos das Mulheres aqui de Linhares, e eu sou a vice-presidente. Eu estive como advogada no Centro Margaridas durante um bom tempo, e foi lá que eu pude perceber o quão importante é para a mulher linharense que a política pública seja voltada aos direitos da mulher. Na questão social, na questão psicológica, na questão jurídica. E aí, a gente percebe que as articulações municipais, elas se tornam importantes para permearem a saúde mental da mulher, para que ela se sinta abraçada, para que ela se sinta acolhida. E nada mais justo e importante que a gente tenha uma filiação boa com a vereadora Pamela Maia, para que ela também traga mais projetos para o nosso município. Eu tenho filhos, eu sou casada, então é muito importante que a gente traga para a sociedade aquilo que a gente também sofre dentro de casa, que muitas vezes a gente se percebe em situações de estresse, situações de exaustão, e a gente pensa que é só com a gente. E quando a gente consegue trazer uma política, um projeto, uma roda de conversa, coisas assim que não tem tanta articulação para que seja projetado na sociedade, a vida da mulher muda. Só dela ser escutada, a vida da mulher muda. Sim. Né? Então, lá na Comissão da Mulher, a gente prepara projetos voltados. A gente, na nossa Comissão da Mulher Advogada, a gente atua também na sede da OAB, que é lá no Três Barras. Hoje, no município, nós contamos com a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, que é a esfera municipal que a gente tem para atuar no escopo jurídico, né? Porque a Prefeitura também, em associação a gente, traz a assistência social, traz a saúde, e estava faltando a parte jurídica, que agora nós temos. Então, é bom que a mulher linharense ela saiba que hoje ela tem uma base sólida para que ela consiga sair daquele ciclo violento, daquele ciclo de, muitas vezes, retardar aquela saída, retardar aquela finalização por algum desespero de ausência de filho, de ausência de direitos, de ausência de uma cesta básica. Então, hoje, o que eu posso fazer? Eu posso procurar o Centro Margaridas, eles vão me dar um norte, que fica ao centro da cidade, ou eu vou procurar a DEAN, que é a Delegacia da Mulher. O que será que vai acontecer com a minha vida a partir dali? E quando você toma essa iniciativa para finalizar esse ciclo violento, você pode saber que aqui na cidade de Linhares, você tem uma base sólida, você tem pessoas estruturadas, profissionais de alta competência para te amparar e para te dizer tudo o que você pode e deve fazer para ter uma vida melhor. Isso é fundamental, né, Luísa? Eu acho que, assim, esse apoio do poder público, né, esse apoio das políticas públicas, e vamos falar disso agora, Pamela, ele é fundamental para essa emancipação e para essa libertação que a mulher precisa viver.
né? Então, Pamela, já que a gente entrou aqui, né, nesse assunto, e aí você falou pra gente, você passou 2 mandatos como suplente, agora você foi eleita, e eu quero que você faça uma avaliação aqui com a gente sobre o poder das políticas públicas, né, nesse combate à discriminação e o combate ao preconceito, né, contra as mulheres. Como que você avalia essa evolução das políticas? Então, algumas pessoas em casa não entendem o que é política pública. Basicamente, o resumo são ações, né? E aí eu vejo assim, no meu mandato, desde 2018, a gente busca ter a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, foi uma luta diária. E esse ano a gente teve essa ação concretizada, que é a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, foi aprovada esse ano. Fui eleita Procuradora da Mulher, não só Procuradoria da Mulher, mas é Procuradoria da Mulher e da Pessoa com Deficiência, que é a Kelly Bonicen, que é um marco a gente ter 2 vereadoras eleitas em Linhares pela primeira vez, isso é muito interessante. Maravilhoso. Meu sonho era, pelo menos, essa eleição ter 5, era a minha conta, mas temos 2, quem sabe a próxima. E aí, fui eleita como Procuradora da Mulher, Kelly, Procuradora da Pessoa com Deficiência, lá nessa Procuradoria. Mas é uma ação, né? Outra também que a gente faz ações, a gente teve o seminário por mais mulheres na política. Que nós vamos falar dele também. Exatamente. Então, assim, políticas públicas são ações. Margaridas, Centro das Margaridas, é uma ação. Fazemos também audiências públicas lá na Câmara. Então, assim, a gente está aumentando essa rede. Eu falo que é exatamente uma rede. Quando a gente tem uma rede, a gente fomenta essas ações. E é bem legal eu conhecer o Luiz exatamente por essa bandeira, né? E a gente se encontrou e eu vejo que é uma lutadora nata. E aí, assim, várias ideias, a gente se encontrou muito, assim, porque a bandeira da mulher é uma bandeira forte, né, pra mim, e eu identifiquei isso nela também. Porque ela não olha lados, ela olha, assim, a mulher. E ela me cobra políticas públicas, ações, né? Ações, a gente tem vários bate-papos, né, Luiz? Tem que ter ações. Vereadora tem que... Cadê o projeto? Vamos fazer um projeto. Ano que vem, esse ano, você agora. Não dá tempo. É isso aí. Então, assim, a gente tenta o máximo levar essa bandeira da mulher. Colocamos recentemente um projeto de incentivar a capacitação de mulheres empreendedoras, porque a gente deixa o que... Pamela, isso aí ajuda em quê na questão da violência da mulher? A gente dá independência para a mulher. E essa é a minha próxima pergunta, né? Na verdade, qual que é o papel da educação? Porque ele é fundamental, né? Se você não conduz, através da educação, a mentalidade, né, não preconceituosa, inclusiva, não discriminatória, você não consegue ali dar esse protagonismo e dar realmente efetividade aos direitos da mulher, né? Fala um pouquinho, né? As duas podem se complementar, né? Sobre esse papel, né? Esse papel da educação na mudança da mentalidade. O que vocês têm vivenciado? Como vocês têm vivenciado essa mudança? Bom, a minha percepção, como eu trabalho na área, como eu trabalho a especialização em enfrentamento à violência, nesse caso, é porque quando a mente ela expande em conhecimento, ela nunca mais vai retornar ao tamanho original. E a mulher, quando ela se percebe capaz, depois de muito tempo, 4, 5 anos, porque tive um filho pequeno, primeiro ano só dentro de casa, segundo ano dentro de casa, além de estar fora do mercado de trabalho, a mente, ela não produz aquele mesmo ensinamento todos os dias, vai se perdendo, vai se perdendo. E como que eu vou voltar ao mercado de trabalho? Preciso pelo menos de um curso de especialização. Eu preciso pelo menos de uma turma, de um qualificar. Mas como é que eu vou conseguir essa informação de chegar lá? Por isso que, quando eu falo, as ações e as articulações são para que a gente consiga trazer para dentro dos bairros, como os vereadores, que isso está acontecendo nas escolas. Porque há bairros distantes que não percebem que nas escolas do centro acontecem esses cursos. Acaba muitas das vezes esses cursos de qualificação ficando com números de evasão ou com poucos números de matrícula. Porque quem realmente precisa, quem realmente está na necessidade de sair do ciclo violento dentro de casa e participar de uma aula, não consegue acessar essa informação. Hoje, em 2025, por incrível que pareça. E aí, lembrando que mesmo se a mulher hoje, eu estou sofrendo violência doméstica, não tenho como ser, sou dependente do meu esposo, não tenha medo. Hoje o nosso município tem um PIC, né, que é um programa,
tem a Secretaria de Ação Social, que ela consegue oferecer um aluguel social para essa mulher. Nós temos o Centro da Margaridas também, que ajuda, né, em cursos, buscar meios. A gente não precisa também ter medo. Nós temos que se colocar à frente, não, eu vou conseguir, eu vou lá. Porque, às vezes, é exatamente o que a Luiz falou, a gente precisa começar a plantar ali na educação, até mesmo nas crianças. Sim. E aí a gente conversou com um delegado recentemente, ele se colocou à disposição de estar indo nas escolas, fazer palestra. Porque uma das primeiras ações que eu tive foi, eu preciso conversar com o delegado, porque é ali, né, que chega as denúncias, a gente precisa ampliar essa rede de apoio às mulheres linharenses. E aí ele falou, Pâmela, vamos nas escolas, palestra, porque a criança ali vai entender também, às vezes, o que a mãe está passando dentro de casa e a criança mesmo denuncia. Sim. Então, assim, a gente precisa educar os pequenos também, a gente precisa educar as meninas dali, porque às vezes a violência não é só a mulheres mais velhas, mas filhas também, jovens. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quantas histórias a gente ouve hoje em dia, eu fui violentado pelo meu pai, pelo meu padrasto, e não tinha nem noção daquilo ali. Então, o nosso foco hoje também da Procuradoria da Mulher é estar presente nas escolas do município. Porque é ali que está o jovem, é ali que está a criança que está sendo violentada. Ele vai para a escola, quais os sinais que às vezes os professores, né, estão percebendo. Quem tem que procurar, às vezes não tem informação. Quem que tem que procurar, tem medo de procurar. Sim. Então, assim, a gente conversou com o delegado de estar levando essa palestra para a escola, não só para os alunos, mas principalmente para os professores, para os diretores, para os pedagogos. Porque não adianta ele ir lá hoje fazer uma palestra e aí amanhã a criança chegar na escola, né? E aí, como que vai lidar com a situação? Será que o professor que está ali, ele vai saber lidar com a situação? Ele vai saber falar assim, você tem que procurar tal lugar? Sim. Ou orientar a criança? E a violência, às vezes, ela é muito sutil, né? Porque a gente tem a violência física, mas às vezes a violência psicológica, ela é muito pior. Muito né? velada. Velada. E a criança, apesar dela não saber verbalizar, o adolescente, verbalizar o que está acontecendo, ele sente. E isso o pedagogo, né, o professor, o diretor da escola que está um pouco mais atento, ele consegue ver a mudança de comportamento daquela criança. Né? E a própria mulher, às vezes, a gente nota muito isso, ela não se dá conta da violência que ela está sofrendo dentro de casa e de uma forma, às vezes, muito abrupta mesmo. Né? Que é aquele desmerecimento, a falta de valor que você tem. O silêncio. O silêncio do marido dentro de casa. Hoje, você disse, a doutora disse dos adolescentes, incrivelmente, o índice de violência patrimonial nos adolescentes é altíssima. A namorada tem que entregar o celular com a senha para o namorado. Eu palestrei há um tempo atrás numa escola aqui do centro e simplesmente a menina não sabia. Ela falou, ué, mas isso é uma violência? Eu falei, mas se o telefone é seu, aí você vai dar a senha e ele vai te entregar a senha. Não, só eu que entrego para ele. Ele não precisa me dar a senha do celular dele. Eu falei, isso é uma violência patrimonial. Se ele precisa ter a cópia da sua casa para poder entrar e sair a hora que ele quiser, isso é uma violência patrimonial. Então, cada vez mais, como a Pâmela disse, é essencial o ciclo de palestras nas escolas. Sim. Porque é ali que começa. Quantas meninas chegam em casa, ou foram dias depois no Centro Margaridas, com a mãe, acompanhada da mãe, e falar, eu ouvi a palestra e eu quero atendimento psicológico, porque isso aconteceu dentro da minha casa. E a mãe não sabia, ficou impressionada, porque a filha nunca tinha verbalizado isso dentro de casa. A gente tem vários casos nesse sentido. E a pessoa, às vezes, não verbaliza porque não se sente acolhida. Sim. Ou por vergonha. Né? Então, a gente tem que incentivar também e falar, olha, você não é desmerecida porque você passou por isso. Né? Porque muita gente sente vergonha de contar. Sim. Né, se sente menor e isso, na verdade, não diminui absolutamente ninguém. Né? Isso é muito sério e eu acho que cada vez mais essa voz tem que ser propagada. Né? E ela citou aqui que o Centro das Margaridas tem um atendimento psicológico e é bacana isso, né? Porque ali realmente é um acolhimento. Tem todo o atendimento, desde psicológico, tem ajuda, igual a gente falou, questão de entrar no mercado de trabalho. Sim. Então, assim, eu vejo hoje o Centro das Margaridas como uma referência, né? Uma referência. As técnicas são maravilhosas. Elas vestem a camisa. Uhum. Entra uma
precisando de uma coisa. Ela vai embora sobrando 10 possibilidades para a vida dela. Ela fica, meu Deus, em que momento eu não vim aqui antes? Aí conta para amiga que a amiga vai, conta para outra amiga. E a cada dia uma vida sendo mudada com simples atos de um curso de sobrancelha. Um lugar para os teus filhos ficarem, porque a assistente social, ela se vira nos 30 e arranja uma vaga no CEIM para aquela criança, e a mãe tem 4 horas por dia para se dedicar a ela mesma. É impressionante a mudança da vida da mulher por ter 4 horas por dia para poder dar conta da própria vida. Gente, sabe o que eu acho máximo? Como que quando a Louise fala do Centro Margarida, o olho dela brilha. Brilha. É muita paixão, maravilhoso, né? Não é? Mas só quem vive ali sabe assim, a diferença que faz na vida das mulheres. Aí você fica apaixonada, não tem como. Fantástico. É lindo, é lindo. E a gente vê mulheres se destacando, né? A gente fica muito feliz. Quando eu vejo uma mulher se destacando, eu falo assim, meu Deus, que legal, porque a gente se torna referência. E é exatamente isso que eu falo, nós precisamos ocupar o espaço de poder. Sim. As mulheres precisam se colocar à disposição. Não é só vereadora, mas ser líder lá da sua comunidade, por que eu não posso ser gerente da minha empresa, da empresa que eu trabalho? Então a gente precisa se colocar à disposição, nós mulheres precisamos querer ocupar esses espaços. Tem um espaço, mas muitas vezes nós ficamos ali de braços cruzados. E se está tendo dificuldade, procura outra mulher, abraça uma outra. Eu sempre brinco, assim, a gente conversa, chega de bater em mulher, nós temos homens demais para bater na gente, entendeu? Então, assim, a gente precisa nos abraçar, unir, porque a gente só vai conseguir ocupar esses espaços de poder quando a gente se colocar à disposição e unir. Por isso que eu falo, Paulo, você vai fazer um seminário por mais mulheres na política, uma concorrência. Eu não vejo como concorrência, eu vejo como uma união. E assim, quando eu coloco lá e vejo mulheres assim, eu quero ter esse espaço, estar aí, eu tento o máximo ajudar na campanha. Quantas mulheres eu fazia questão de ligar, e aí, como que tá a sua campanha? Você precisa de ajuda? E eu não dando conta nem da minha casa, nem do meu filho, mas eu estava ali. Eu sempre comento com a Nájila foi do meu partido, minha concorrente direta, e eu ligava, vem Nájila, e aí, como que tá aí? Ela falou, não, eu vou te ajudar. Entendeu? Meu pai colocou à disposição de estar ajudando outras mulheres também a montar a sua campanha, porque não é fácil. E aí, por quê? Porque eu queria mais mulheres lá dentro. Eu queria meu sonho ter mais mulheres eleitas no meu partido, mais mulheres eleitas em outros partidos, porque a mulher tem uma dificuldade. E é exatamente isso o seminário, que eu corro atrás por mais mulheres na política, porque um dia eu sonho em ter mais mulheres na Câmara, unidas por um objetivo. Fantástico. Aqui. Bate-papo bom, passa muito rápido. A gente já chegou no final do primeiro bloco, mas na volta, no segundo bloco, você vai falar mais sobre esse seminário pra gente. Que eu quero saber como que ele surgiu e todos os resultados que você já teve até hoje. Muito obrigada. Tá bom? Vamos comentar sim. Gente, é 1 minutinho. A gente volta já. O segundo bloco do Bate-Papo das 6. Fica ligado aí que a gente já volta. Olá, voltamos com o segundo bloco do Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Foz. Hoje recebendo a vereadora Pamela Maia e a doutora Louise de Freitas para conversar um pouco sobre o protagonismo feminino na política. E a gente está aqui hoje num bate-papo delicioso, com muitas novidades, né, Pamela? Sim, né, Louise? E a gente terminou lá o segundo bloco falando sobre um seminário que a Pamela criou, né, Pamela, ano passado, que é o seminário Mais Mulheres na Política. Como que foi isso? O que te levou a criar esse seminário e quais foram os resultados que você já obteve depois dessa ação? Então, o seminário por Mais Mulheres na Política surgiu de uma conversa no meu gabinete. Falou assim, gente, eu tô cansada de ter só isso de mulheres. A gente precisa ter mais. E aí a gente precisa incentivar as mulheres linharenses a estar se colocando à disposição. E aí a gente começou a olhar dados, números, que nenhuma esfera, assim, você olha, a mulher passa de 15% ali de ocupação dos cargos. É vereador, é deputado, não tem mais do que 15%. E aquilo ficava olhando, eu olhava para a Assembleia, 4 deputadas. Pouco demais. E aí eu falei assim, a gente precisa fazer alguma coisa.
conversei com minha assessoria, surgiu a questão por mais mulheres na política, convidamos mulheres para estar lá, trouxemos a deputada Janete, né, para dar a palestra para essas mulheres. Inclusive, a Kelly até brincou comigo, esses dias a gente estava conversando sobre isso, ela falou assim, eu estava no seminário. Eu estava no seminário, hoje que ela é vereadora. Tem pessoas também que hoje são conselheiras e estavam no seminário. Seminário é basicamente onde a gente convida as mulheres que têm interesse em saber um pouco mais sobre política, em saber um pouco mais onde que ela quer ocupar, não só política, onde ela quer ocupar um espaço de poder. E aí a gente começa a apresentar dados, a gente traz vereadoras de outros municípios. Esse ano, que vai ser em junho, eu vou mandar o convite no seu próximo programa, quando já estiver tudo pronto, para você convidar as mulheres. E aí vai ter vereadores do estado inteiro, presente já confirmado presença. Maravilhoso. Nós vamos ter a deputada Janete. Então, assim, ela vai estar palestrando em como que essas mulheres vão poder ocupar esse espaço de poder, né? E aí surgiu nessa questão de me sentir sozinha na Câmara. No meu primeiro mandato, eu fui só, única mulher, jovem, apanhei bastante, mas aprendi. No meu último mandato, eu tive a oportunidade de estar ao lado da Terezinha, que eu aprendi muito também. Terezinha é uma pessoa que eu levo pro meu coração o resto da minha vida. Eu falo que ela foi uma mãe. Quantas vezes me chamava a atenção ali, Pamela? E, enfim, então assim, eu fui feliz em ter Terezinha do meu lado lá na Câmara. Se ela estiver assistindo, um beijo, Terezinha. E assim, eu entrei como suplente. E aí, quando teve 2 mulheres eleitas, eu fiquei feliz, porque é um resultado que foi do seminário por mais mulheres na política. A Kelly participou do seminário, foi uma convidada minha, e eu lembro que eu falava assim, Kelly, você tem que ser candidata. Eu sempre falava isso com ela. E eu falo com outras mulheres também. Então, assim, a gente vê que tem um potencial de estar ali dentro, de estar representando a mulher. E não ser concorrente, ser unidas. Sim. Ser unidas para a gente conseguir trazer outras mulheres. O que acontece? Assim, eu falo que, às vezes, a palavra política gera um misticismo, gera um medo, um misticismo muito grande, assim, uma coisa que é muito distante, parece ser muito distante das pessoas, né? Você vê lá, não, é a Câmara, é o gabinete, né, o Senado, fica longe, fica distante. Mas não, gente, a política ela acontece todos os dias na vida da gente. A gente vive a política. E quem já tem esse poder pessoal, né, que eu falo que não deixa de ser um poder pessoal, de incentivar as pessoas, de falar bem, de saber se colocar, é um candidato natural a tomar frente de determinados papéis. E isso é ajudar a comunidade, né? É dar voz a quem não tem. É um talento que às vezes é nato, como o seu, né? Eu falo que a questão assim, Maria Tereza, eu falei que eu ia contar essa história. Quando eu entrei na política, eu lembro como se fosse hoje, eu saí da faculdade. E aí eu virei pro meu pai e falei assim, pai, você tá onde? Eu tô na reunião do partido. Na época era o DC. E aí eu falei assim, era bem próximo da faculdade, a reunião. Eu falei, eu quero uma carona. E aí eu cheguei na reunião, eles estavam tratando, sabe como? As mulheres como laranja. Você falou eu falei isso. assim, não é que eles estavam tratando... Eu me senti dessa forma. Eles estavam falando assim, a gente precisa de mulher para completar o partido. Então, assim, como se fosse assim, a mulher só fosse ali para poder eleger um homem, fosse uma escada. E aquilo ali, nossa, falei, não vou aceitar isso não. Eu coloquei meu nome à disposição. E naquele momento meu pai estava assim, olhou para mim, olhou de novo. E ele vai fazer isso? Você vai entrar, você vai fazer isso. Eu era muito nova. Eu cheguei na faculdade, contei, os colegas não acreditavam, riam, as próprias colegas não acreditavam, em vez de incentivar. E aí meu pai falou assim, quando você chegar em casa, você não fala nada pra sua mãe, não. Aí eu fui, a gente estacionou o carro dentro da garagem, entrei e falei, mãe, eu vou ser candidata. E aí foi aquele tumulto na minha casa, porque a gente tem que ter o apoio primeiro da família. E aí eu vejo por que as mulheres às vezes não se colocam à disposição. Porque, Pamela, eu vou estar ali, será que eu vou conseguir? Eu tô competindo com fulano, tô competindo com ciclano, com medo, porque às vezes não tem a base política. E eu falo que eu sou muito grata ao meu pai, porque meu pai me ensinou muito, ele entende sobre como, às vezes, montar uma campanha.
E é exatamente o seminário, é se colocar à disposição dessas mulheres. Pamela, eu quero aprender um pouco mais sobre política. Eu faço questão de explicar todo o processo, como que ela vai montar. Porque campanha ela não é só no período eleitoral. Não. Ela inicia bem antes. Então, assim, aquilo ali que aconteceu aquele dia me mostrou que eu deveria lutar mais pelas mulheres. E aí, na época, as 3 primeiras vagas do meu partido foi 2 mulheres que ocuparam, assim, e aquilo ali para mim foi um resultado. Eu tive 829 votos para a primeira eleição, aquilo ali me deu um ânimo, eu saí feliz. Eu perdi a eleição, mas eu saí feliz da vida, me senti vitoriosa. Porque uma jovem, as pessoas sem... Sua primeira eleição? Sim, e eu pregando, ó, de mulheres jovens lá dentro. E foi exatamente isso. Então, eu conto isso para incentivar as mulheres, se colocar à disposição e não ter medo com quem que ela está concorrendo. Sim. Não ter medo porque a gente pode, a gente deve chegar lá, mas a gente só vai conseguir colocando à disposição, correndo atrás, e desde já me coloca à disposição. Maravilhosa, né? E por falar em se colocar à disposição, se colocou à disposição também da Procuradoria da Mulher, né? Que a gente já falou um pouquinho sobre ela, mas vamos explicar um pouco mais o que é essa Procuradoria, né? A gente sabe que é muito novo, a gente sabe que já está funcionando, e como que é, né, esse funcionamento, no que essa Procuradoria vai mudar, vai acrescentar, né, nessa promoção aí dos direitos da mulher. Como é que é isso? Qual que é o desafio? Quais que são as funções? Como que é assumir essa nova função de procuradora da mulher? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Luiz explicou um pouquinho, né, Luiz? Deu uma abertura. Mas a Procuradoria da Mulher é mais um passo para a nossa rede de atendimento da mulher linharense. Sim. Eu falo que a Procuradoria da Mulher era um sonho que hoje é realidade, onde eu visitei na Assembleia e a gente via aquele atendimento às mulheres ali. Eu falo que a Procuradoria da Mulher não é só para violência, tá? A Procuradoria da Mulher tem ambas situações que você pode estar procurando do direito que você tem como mulher, e a Procuradoria vai estar te orientando. A Procuradoria é uma orientação, ela vai lutar por políticas públicas também, de espaço da mulher na política, também é um dos pontos da Procuradoria. Hoje nós estamos estruturando a Procuradoria ainda, a gente está mexendo no nosso espaço para a gente receber essas mulheres com muito carinho. Acredito que um mês aí já vai estar tudo certo, tudo redondinho para receber essas mulheres. Nós estamos procurando parceria com a OB, né? Com o Condim. A gente está buscando parceria com a ação social, porque é onde às vezes a mulher precisa de um amparo, a gente precisa orientar a mulher onde ela procurar na ação social. Nós vamos ter uma reunião sexta-feira com a promotora, com a Graziele. Doutora Graziele, maravilhosa. Então, assim, a gente está procurando aumentar a nossa rede para a Procuradoria da Mulher conseguir orientar essa mulher, conseguir ajudar essa mulher, porque às vezes só falta uma orientação, ela não sabe quem procurar. E às vezes também a mulher, que ela sofre a violência, ela ir na Câmara, conversar com alguém, não é vergonhoso ela entrar como ela entrar numa delegacia. Então, assim, a gente pensa nesse ponto também. E nosso ambiente é todo feminino, exatamente esse, para poder receber essa mulher, para ela poder se sentir confortável em conversar. Nós vamos preparar um ambiente para receber o filho dessa mulher também, a filha dessa mulher, porque às vezes normalmente a mulher já vem com o filho ali do lado. E assim, a Procuradoria vai tentar ao máximo em dar um apoio a essa mulher. Um apoio de estar em busca, por isso que sempre foi um sonho para mim. E aí fazer parcerias. Eu conversei com o delegado Hudson, ele falou assim, não, vamos embora, vamos para cima, porque a gente precisa levar, então, fazer ações nas escolas, que é o principal também, e buscar fomentar essa rede das mulheres. E aí eu acredito que a Luiz também explica um pouquinho, né, Luiz, que estava lá batendo um papo com a gente, se colocou à disposição sempre. De ajudar sempre. Sempre, sempre. Eu até brinco porque muitas vezes a sociedade em si, ela cobra muito. Cobra dos políticos, cobra da polícia, cobra da segurança pública. Mas quando a gente percebe que o fundamento da nossa federação é a soberania, é a dignidade, são os valores sociais, o pluralismo político, isso depende do povo, isso parte do povo, a livre iniciativa parte do povo. E quem vai cobrar da população? Então, quando a gente faz um programa assim, a gente fala o quê?
você vai conversar com o seu vizinho, você vai explicar o que está acontecendo na sua cidade e qual a base que aquela mulher ali vai ter. Porque isso é uma livre iniciativa. Você pode participar de um voluntariado, de um projeto social, de um conselho municipal, que faça diferença na sua vida. Por quê? Por exemplo, a Pamela, ela faz a parte dela. Ela cria a procuradoria, ela tenta uma base sólida para as mulheres do município. Mas e se essa mulher não tiver uma rede de apoio para que ela consiga chegar até lá? Então, quando a gente olha como sociedade, a gente percebe que a gente precisa da rede de apoio integrada. Sim. E essas políticas, esses projetos, a procuradoria, são muito interessantes para que a mulher se sinta cada vez mais acolhida. Meu Deus, no meu município tem uma procuradoria da mulher. Não é todo município. Não é. Então, assim, realmente, nós somos diferenciadas. Nós somos muito importantes no município de Linhares. Não, com certeza. E assim, a gente está falando um pouco, né, dessa atuação toda, né? Sociedade civil trabalhando, as organizações femininas. Essa rede de apoio que já existe, né? Existe mais alguma coisa que ainda vocês veem que fala assim, nossa, a gente já tem margaridas, já tem, né? O que mais falta? Falta mais alguma coisa? Falta. Sempre Quais falta. são as sugestões? Sempre falta. O sistema ele é assim porque falta. Sim. As sugestões que estão até para o nosso próximo projeto, que a gente vai falar daqui a pouquinho, são as interseções intermunicipais. Porque hoje está bem fragmentado. Chegou no limite do município, a gente já não consegue mais ter que acessar o Estado. E não necessariamente tem a necessidade de acessar o Estado quando os municípios são bem integrados, né? Isso aí. Um sonho, né? Um sonho. Um sonho para tudo. E aí, como ela comentou desse projeto, né? É o nosso projeto que é Mulher Forte de Sul a Norte, que é um projeto que eu e a Luiz estava conversando, que a gente está... É um projeto, a gente está estruturando ele ainda, para a gente ter essa conexão de um município com o outro. Para realmente, né? Às vezes eu tenho uma ideia, a mulher de outra cidade tem outra, a vereadora tem outra ideia, a gente se conseguir conversar para a gente aumentar essa rede. Porque uma abraçando a outra. Gente, e essa questão, né? Eu falo que essa interlocução entre cidades, ela é fundamental para o sucesso de qualquer tipo de política pública. Pena que a gente não consegue conversar tanto, né? E é essa questão de você promover a interlocução, parabéns. Sim. Porque a gente precisa desse diálogo que ele seja cada vez mais intermunicipal, integrado e não dependa de uma instância, sempre de uma instância superior. É essa iniciativa que a Luísa estava falando, né? Da gente se articular. Sim, até porque esse tema mulher é de interesse da maioria da população, não só espírito-santense, né? Porque nós somos a maioria. Então, a Pamela, não, eu conheço a vereadora de tal município. Eu conheço a presidente da comissão de São Mateus. Então, sempre a gente se conhece. Em algum ponto a gente se conhece. A deficiência que eu percebi muito foi que, essa mulher foi da Bahia, foi até Jaguaré para colheita, apareceu aqui em Linhares, sofreu algum tipo de violência, e agora? Como que eu trato com Jaguaré? Não, eu tenho que ir lá em Vitória, eu tenho que conversar com o Estado. Por que não conversar com o Jaguaré? Sim. Sabe? Seria muito interessante para nós e seria muito interessante para a vida dessa mulher se sentir amada, honrada e respeitada pelo Estado. Eu acho que esse é o momento mais importante do projeto, é que ela se sinta amparada realmente pelo Estado. Onde ela estiver. Né? Exatamente. Onde ela estiver. Exatamente. E a Luiz falando sobre isso, passou um filme aqui na minha mente, porque quando eu engravidei, eu fiquei um tempo internada. E inicialmente eu estava com uma gravidez nas trompas, e eu fiquei num ambiente onde as mães estavam ali fazendo a coleta do feto, e aí tinha uma mãe de Soretama, ela perdeu o filho com 38 semanas. E aí ela falou, o que eu vou fazer agora? Porque ela não tinha noção, o marido não podia vir ajudar ela, porque estava na colheita. E aí eu ter essa conexão com a vereadora de Soretama, que era a Jaque, na época, a vereadora, eu liguei, Jaque, o que você pode me ajudar? Lá dentro do hospital. Então, quando a gente tem consegue conversar entre cidades, é bem melhor, a gente encurta o caminho. E aí a Jaque deu toda a assistência para ela na época, porque
ela não tinha como, às vezes, pegar a criança ali e tem todo um processo. Então, a gente ajudou ela nessa forma e é justamente essa nossa intenção, encurtar, às vezes, o caminho. E aí, você falando da sociedade civil, é muito importante também, às vezes, as empresas dar oportunidade. Eu vou dar uma oportunidade para uma mulher que sofreu uma violência. Sim. Colocar, talvez, uma porcentagem na empresa. Eu quero colocar mulheres aqui dentro. Entender o lado da mulher também que tem um filho. Então, assim, é muito importante. Qualificação também é importante, investimento. E caso alguém... Pâmela, eu quero fazer uma parceria com a Procuradoria da Mulher e a minha empresa tem vagas e eu quero que você, às vezes, me indique uma mulher que passou pela Procuradoria da Mulher. Então, assim, a gente está aberto a fazer essas parcerias com a sociedade civil, com instituições, porque a gente precisa delas, né? A gente precisa aumentar essa rede. Eu falo em rede porque só vai funcionar uma abraçando a outra. Maravilhoso. Gente, já chegamos ao final de mais um bloco. Passa muito rápido. E é isso. Daqui a pouco, o terceiro bloco, tá imperdível, gente. Mais novidades que a vereadora Pâmela vai trazer e a doutora Louise. Um minutinho, a gente já volta. Voltamos com o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, ou na TV Foz, recebendo hoje a vereadora Pâmela Maia e a doutora Louise de Freitas, e a gente está aqui tratando do protagonismo feminino na política. Olha que coisa fantástica. E esse mês, Pâmela, mês de maio, temos uma campanha muito importante, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela? Maio Furta Cor, conta pra gente. Maio Furta Cor é uma campanha nacional, né? Para cuidar da saúde mental da mãe. É justamente o que ela fala, cuidar de quem sempre cuida, né? E às vezes as pessoas não dão relevância a esse assunto, que é um assunto muito importante, que entra também nessa questão da mulher, porque quando a gente cuida da saúde mental da mulher, ela consegue se colocar à disposição, ela consegue trabalhar. Então, esse mês de maio é voltado para trabalhar, para ajudar essas mulheres e até mesmo campanhas para a mulher entender que ela precisa dessa ajuda, porque muitas vezes as mulheres não entendem que ela precisa dessa ajuda. Ela vive tanto naquele momento ali que ela fala bem assim, o que eu posso fazer? Eu tô aqui na mesma, tem 2 dias que eu tô dentro de casa, 1 semana, e ela não vê que ela tá presa naquilo ali. Então a gente tem que ajudar essa mulher a enxergar que ela precisa cuidar, essa mãe precisa. Eu falo porque mãe é uma coisa que é sem explicação. A gente doa sem limite. E aí, exatamente, tudo tem um limite. Então, a gente acaba se frustrando nossa mente. Eu falo porque eu vivenciei isso de... Quando eu tive minha filha, eu fiquei 6 dias sem dormir. Porque eu sentia, assim, que eu tenho que cuidar, eu tenho que estar ali. E eu até já comentei isso com você, né, Lois? Eu me cobro muito por não estar, às vezes, participando da vida da minha filha, mas eu me cobro muito porque eu preciso viver. Eu não sou aquela pessoa... e, às vezes, eu sou criticada porque eu sinto a necessidade que eu tenho que trabalhar, eu sinto a necessidade que eu tenho que estar fora de casa para cuidar da minha mente. Porque quando eu fico empenhada só naquilo ali, só naquela função mãe, eu até contei aquela historinha antes para vocês, eu passei uma noite com minha filha difícil. No outro dia cedo eu vi uma pessoa assim, política, né, saindo para trabalhar cedo, um homem. Eu falei, meu Deus, será eu como mãe, eu vou conseguir um dia fazer isso? Vou conseguir crescer na política e conseguir cumprir? E aí que vem essa questão da saúde mental. Porque são múltiplos papéis, né? Sim. Múltiplos papéis e todos merecem, você tem que ter uma dedicação muito grande a tudo aquilo. A gente tem que ter uma dedicação muito grande a tudo aquilo que a gente se propõe, né? Exatamente. E incrível essa questão do maio, do furta-cor, porque a maternidade, no seu início, ela furta a cor. A gente perde um pouco do brilho, a gente perde a nossa própria personalidade, a gente deixa de ser quem a gente foi durante 20, 30 anos e se tornou mãe. E a nossa mente, ela começa a produzir uma nova imagem da gente mesmo. Quando a gente fala nas nossas rodas de conversa que quando o marido entender que aquela 1 hora que ele chega depois do trabalho, porque ele passou no bar ou porque ele jogou uma bola,
A problemática não tá pelo lazer dele. É porque ela guardou durante o dia inteiro essa 1 hora para ela tomar um banho, se cuidar, ter o momento dela. E essa sensação de pertencimento e de valorização que a mulher sente quando o parceiro, a parceira, a pessoa que está com ela percebe, torna o dia dela muito melhor. São detalhes que nas rodas de conversa, que nas palestras, que nesses projetos a gente consegue trazer mais luz à vida dela. E ela consegue perceber que não é só ela. Tem a amiga, tem a vizinha, tem uma menina que estudou com ela que, meu Deus, você passou pelo mesmo. E tá tudo bem, a gente consegue vencer juntas. Como a Pamela disse, juntas, trocando experiências, a gente é muito mais forte. Sim. E é o mais importante para esse mês, que as mulheres entendam que a nossa saúde mental é muito importante. E que, além disso, a rede da saúde mental, ela é muito importante para o nosso dia a dia. Para que a gente consiga cuidar dos nossos filhos bem, para que a gente consiga estar bem, para que a gente consiga viver bem. Porque a gente não tem como cuidar de alguém se a gente não estiver bem. É o princípio básico, né? Cuide de você para você conseguir cuidar do restante. Exatamente. Porque senão, realmente, não tem a menor chance de dar certo, né? Não tem jeito. E aí, justamente por esse mês, a gente vai propor vários projetos na Câmara sobre isso. Nós vamos tentar, recentemente colocamos um projeto sobre a mãe solo, né? Para dar oportunidades para essas mães solos, porque eu acredito que o índice, né? Eu já vi esse índice, na verdade, o índice maior de mães com depressão são mães solos. Porque se cobre e não tem esse tempo para ela, porque justamente precisa. Então, assim, liga para uma amiga, liga para a mãe, não tenho ninguém. Pode me ligar também, né, Luiz? A gente conversa, a gente precisa conversar, bater papo, porque a gente precisa desse tempo para cuidar da gente. Se tira um tempo para fazer uma unha, um cabelo, ou, não tô com... Faça você mesmo, ver receitas, faça em casa, mas tira um tempo para você. Você, mãe, precisa tirar um tempo, porque quando você não tira, você não tá cuidando de você. Eu falo, até brinco, para mim o meu momento de paz é entrar no banheiro e tomar um banho tranquila. Sério. Não, assim, eu amo a minha filha, mas às vezes a gente só quer um tempo, eu só quero lavar minha cabeça. E tá tudo bem. Isso. Todas somos assim. Tá tudo bem. Outro dia eu vi a Lara Santana, ela fez um post muito engraçado, depois eu vou te mandar, mas é muito engraçado, ela falando justamente isso, que a criança tá lá, ela tá no banheiro, a criança tá lá batendo, eu só quero um tempo pra mim. E eu, assim, uma amiga esses dias me chamou, Pamela, vamos sair? E era justamente um dia que minha mãe ia levar minha filha no aniversário em algum lugar. Então eu ia ter um tempo pra mim. Eu falei assim, eu não posso. Eu falei, eu não posso. Eu tenho um compromisso, mas eu não menti. Aquele compromisso era pra mim estar só, sentar na sala, ver uma televisão. Era você. Exatamente. Porque a gente precisa. Eu falo, precisa respirar, né? E ficar só. Às vezes você tá ali no seu momento, você com você mesmo, dando aquele... E eu passei isso na eleição, de tentar cuidar da minha mente, porque eu passei o período eleitoral com minha filha recém-nascida. E foi um período muito difícil. Eu tinha que dar conta de um dia extenso, né? E como é difícil. E a minha filha entendia que às 11 horas que eu chegava em casa, era o horário que ela tinha que acordar para estar comigo. E eu tinha que me doar ao máximo ali naquele momento para ela, sem demonstrar nada. E às vezes eu ficava até 2 horas da manhã com ela, brincando. E eu sentia também essa necessidade de estar com ela, não só ela a mim. E às vezes às 5 horas da manhã eu acordava, porque eu tinha um compromisso, uma agenda às 6 horas da manhã. E aí teve época da minha campanha que eu também tinha necessidade durante o dia ver ela. Eu não falo não só ela, mas a mim também. Eu falava assim, tem como você trazer ela para mim ver? Então, assim, eu passei um período eleitoral muito difícil, porque eu precisava me dedicar a ela também. E minha assessoria queria que eu contasse isso na minha rede social. Eu falei, não, eu não vou mostrar fraqueza, não, eu sou forte. Então, assim, e foi difícil. Então, para mim, vencer essa eleição foi muito além do que só vencer a eleição. Eu venci todo o meu cansaço, eu venci todo o meu aspecto de querer mais, de ser mãe. Eu consegui ser mãe no meu período eleitoral. Então, para mim, aquilo ali não foi uma vitória gigantesca que só eu entendi. Só eu entendi porque eu sei o que eu passei no período e eu sei exatamente, às vezes, o que uma mãe passa.
Parabéns, me mostrou. Pamela. Parabéns. A gente está chegando ao final Uma desse pena. programa, mas Passa você já está rápido. convidada para voltar. E eu vou te pedir, então, para deixar rapidamente uma mensagem do fundo do seu coração para todas essas mulheres que estão assistindo a gente hoje. A minha Em especial para as mensagem- mulheres, tá, A minha gente? mensagem para as mulheres é que a gente precisa se unir. Porque se a gente não se unir, a gente não consegue ocupar o espaço de poder. Você sabe por quê? É justamente aquela frase. Nós temos homens demais para bater na gente. Nós não precisamos bater uma na outra. Porque quando uma mulher alcança o espaço que ela almeja, nós temos que estar felizes por ela. Porque ali ela vai ser reflexo para nossa filha no futuro querer ocupar aquele espaço também. Então, assim, que possamos nos unir para nossa rede crescer, para que a gente possa ser unidas e alcançar nosso objetivo, que principalmente o meu hoje é ter mais mulheres na política. Parabéns, Pamela. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutora Louise, seu momento. No momento. Meninas, mulheres, boa noite. Eu sou a Louise, especialista no enfrentamento, e o meu recado para nós, mulheres, hoje é: nós estamos juntas nessa. O município, ele tem uma base para receber a gente. Você que está sendo vítima de violência psicológica, moral, física, patrimonial, não tenha medo, não tenha receio de falar. Busque a delegacia de polícia do município, busque o Centro Margaridas, busque aquela vizinha, aquela amiga, aquela irmã, a mãe, alguém. Conte, você tem com quem contar. O nosso município, agora o nosso prefeito está recebendo os nossos projetos de braços abertos com relação ao enfrentamento. O nosso estado é um dos únicos estados do Brasil que tem várias políticas públicas voltadas para as mulheres. Então saibam que vocês não estão sozinhas. A OAB está de braços abertos para receber vocês, assim como a Pamela, na Procuradoria da Mulher, que hoje vocês ficaram sabendo. Então, a partir de hoje, encerrem esse ciclo de violência na vida de vocês. E saibam que vocês têm toda a base aqui no município para que a gente consiga enfrentar isso juntas. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a você que ficou com a gente até agora, que assistiu esse programa. O Bate-Papo das 6 acontece de quarta a sexta aqui na TV Foz. Mas só a Quinta da Lei, tá, gente? Fiquem com Deus. Posso só acrescentar um negócio? Pode, fique à vontade. Acompanhe a gente também, que às 19 horas nós vamos ter uma audiência pública. Estou saindo daqui correndo para lá, sobre o Maio Furtacô. Vai estar na Câmara Municipal. Quem quiser ir também, bota uma roupa, vai correndo. Foi a autoria do professor Antônio. Ele luta por essa causa também. E daqui a pouco nós vamos estar lá para debater nesse assunto tão importante. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Corram para a Câmara agora para conseguir acompanhar a audiência pública. E até semana que vem. Muito obrigada.